Meus amados irmãos, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, mais uma vez deixando o nosso forte e carinhoso abraço a todos que nos acompanham, a todos os nossos amados pastores, evangelistas, diáconos, líderes, professores de escola dominical, irmãos em geral que fazem parte da família Teólogos da Verdade, assim como todos os irmãos que das mais diversas partes nos acompanham, os nossos áudios, acompanham no nosso blog oficial. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e caminhemos juntos mais uma vez para aquilo que o Espírito Santo nos traz neste dia. Hoje eu tenho aqui uma tarefa que eu admito não ser das mais fáceis. Isto porque diz respeito àquele que é considerado o pilar da fé de milhões de cristãos brasileiros, né? A saber, o dom de línguas. Eu tenho amigos, e eu sou amigo de muitos irmãos pentecostais, a quem eu amo de forma sincera e a quem eu atribuo a virtude da sinceridade. Eu sei que muitos destes irmãos veem no dom de línguas o grande distintivo, a marca maior de sua lealdade ao Espírito Santo. Eu sei também que o movimento pentecostal brasileiro ele é caracterizado por muitos pontos positivos, por excelentes serviços prestados ao reino. Por isso, eu os tenho na mais alta conta e eu os vejo como irmãos em Cristo. Com eles coopero sempre que posso em ações conjuntas a favor do Evangelho e por todas estas razões eu terei o máximo respeito nas explanações que eu farei aqui. Tudo, porém, a favor da verdade e pelo princípio reformador que rege minha conduta cristã. Sola Scriptura. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. O nosso tema de hoje questiona qual é a finalidade teologicamente mais aceita para o dom de línguas na Bíblia. E é claro que esta discussão acaba levando a vários desdobramentos que o tema aborda, e eu tentarei deixar meu humilde parecer aqui também. Esse importante dom mencionado na Bíblia tem sido incompreendido pelos sinceros irmãos da atualidade. Há mesmo quem afirme que quem não fala em línguas estranhas não é batizado com o Espírito Santo, contrariando totalmente o que está escrito em Efésios 1,13, que afirma que somos selados pelo Espírito a partir do momento em que cremos em Jesus e não no momento em que falamos as chamadas línguas estranhas. Estes mesmos irmãos asseguram, inclusive, que a única prova de ser batizado com o Espírito Santo é falar língua estranha. E o cristão que não possui este dom ainda está abaixo do grau de espiritualidade ideal, ou seja, seria uma espécie de cristão de segunda classe. Segundo a Bíblia, porém, o dom de línguas é a capacidade de falar outra língua conhecida, em outro idioma. Esse é o significado do termo grego para língua, com o objetivo de anunciar a boa notícia e a salvação por meio de Cristo. Mateus 28, de 19 a 20, diz que devemos ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas. Observe que, para ensinar, é indispensável conhecer a língua falada do estrangeiro. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. Concluímos, obviamente, que o falar em língua deve ter uma utilidade, ele deve ser ao menos inteligível, lembrando que tenha um propósito evangelístico. Esta experiência autêntica aconteceu com os discípulos por ocasião do Pentecostes. A palavra Pentecostes é grega, ela quer dizer 50º dia, porque essa festa era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Nós podemos ler Atos 2, de 1 a 11, nos mostra isso. O relato mostra que o dom de línguas ele foi dado para evangelizar. O versículo 6 declara que cada um ouvia falar na sua própria língua, o que cada seguidor de Cristo dizia. E o verso 8 confirma: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Então, pela terceira vez exclamaram os estrangeiros: como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Isso está no versículo 11. Havia naquele lugar cerca de 18 nações diferentes. Os apóstolos não tinham tempo e nem uma escola para aprender todos aqueles idiomas. Você percebeu? Houve uma necessidade de pregar o evangelho em um lugar onde havia muita gente. Deus não perderia, meus irmãos, aquela oportunidade. Por isso, o Senhor lhes deu o dom de línguas estrangeiras.
Note que os discípulos não falaram palavras ou sílabas sem sentido, eram compreendidas em outros idiomas. Há alguns aspectos importantes para analisarmos acerca do dom de línguas lá em Atos 2. Primeiramente, a mensagem de Pedro centralizava-se em Jesus. Veja isso em Atos 2, de 22 a 36. Segundo, o dom de línguas não foi acompanhado por um êxtase sentimental descontrolado, como vemos hoje em muitas igrejas. Observe que a mensagem foi compreendida de forma a haver resultados. 3.000 pessoas foram batizadas. Atos 2, 41. Paulo também afirma que as palavras usadas no dom são idiomas que precisam ser entendidos pelos ouvintes para que se convertam a Cristo. Não adianta nada falar num idioma que a pessoa não conheça. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Esse texto extraordinário está em 1 Coríntios 14, de 6 a 9. Leia também 1 Coríntios 14, versos 18, 19 e 23. O dom de línguas ele é um sinal para os descrentes, a fim de que eles ouçam as maravilhas de Deus no idioma deles. Não é um sinal para os crentes, conforme 1 Coríntios 14, 22 afirma. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Portanto, tal dom não deve ser usado para orgulho pessoal. O dom de línguas é concedido para evangelizar outras pessoas de outras nações que não conhecem ao Salvador. Não são, irmãos, uma credencial de espiritualidade superior de um cristão. A Bíblia claramente impõe regras para o uso do dom de línguas. Primeiro, no máximo 3 pessoas devem falar, de forma sucessiva e organizada, um de cada vez, como está em 1 Coríntios 14, 27. Segundo, deve haver tradutor, intérprete, como está em 1 Coríntios 14, 28. Terceiro lugar, precisa ser entendido por todos, como está em Atos 2, de 9 até o 12. Quarto, tem que cumprir o papel de edificar a igreja, estando subordinado ao dom de profecia, como está em 1 Coríntios 14, versos 1, 5 e 26. E quinto, tem que ser enriquecido pelo amor aos cristãos, como está lá em 1 Coríntios 13, versos 1 e versos 9. Muitos cristãos de hoje ferem essas 5 regras frontalmente. Na esmagadora maioria das congregações pentecostais e neopentecostais, há um certo número de pessoas e todos querem falar em línguas ao mesmo tempo. Não pode haver intérpretes porque são muitos os que falam e que nem sabem o que estão falando. Tudo isso pela motivação dos seus próprios líderes, que induzem seus fiéis a acreditarem que um culto sem barulho e sem línguas seria um culto sem a presença do Espírito Santo. Mas o que se observa é uma grande confusão e barulho, que comprometem o testemunho para com os de fora, além de uma sucessão de línguas fingidas e forjadas por aqueles que não querem carregar a marca de serem reconhecidos como cristãos inferiores. Outros aspectos importantes a serem avaliados sobre o dom. Primeiro, a gritaria não pode fazer parte da manifestação de qualquer dom. Efésios 40, versos 30 e 31. Não deixe de ler. Segundo, a pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela tem paz e domínio próprio. É isso que está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Ou seja, ela não cai no chão, não pula, não rodopia, não sapateia, não grita, não sofre unção do riso ou do choro. Ela não imita animais e nem se comporta como um desequilibrado mental. Se há presença espiritual nesses episódios, seguramente, irmãos, não podem ser atribuídas ao Espírito Santo de Deus. Terceiro, o dom de línguas não provoca desordem na igreja. Em 1 Coríntios 14, 33 e 40, é dito que Deus não é de confusão, e sim de paz e ordem. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma
pela dignidade. O barulho choca os sentidos. Por isso, leia Mateus 6,6, leia Gálatas 5, 22 e 23. Quarto, o Espírito Santo somente é concedido aos que obedecem a Deus. É isso que está escrito em Atos 5,32. Será que os que se dizem possuidores do Espírito Santo guardam todos os mandamentos de Deus? Veja Tiago 2,10. A pessoa que conhece a palavra e de livre vontade desobedece a Deus não tem o Espírito Santo, mesmo que possa parecer. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É o que está escrito em Provérbios 28, 9. Então, como é possível a gente ver tantas pessoas que dizem falar línguas estranhas, línguas dos anjos, profetizarem e ao mesmo tempo terem condutas, comportamentos e testemunhos altamente deploráveis e condenáveis? Quinto, o fato de alguém falar em línguas não é prova de que tenha sido batizado pelo Espírito Santo. A Bíblia apresenta diversas pessoas que receberam o Espírito Santo e, contudo, não falaram em línguas, porque não era necessário. Eu posso citar como exemplo os samaritanos, lá em Atos 8,17, Maria, lá em Lucas 1,35, Estevão, Atos 6,5 e 7,55, Saul, o primeiro rei de Israel, 1 Samuel 10,10, Gideão, juiz de Israel, lá em Juízes 6,34, Sansão, outro juiz, lá em Juízes 15:14, Zacarias, o pai de João Batista, lá em Lucas 1,67, Bezalel, em tempos remotos, lá em Êxodo 31, de 1 a 3, João Batista e sua mãe, lá em Lucas 1:15 e 41, os 7 diáconos, lá em Atos 6, de 1 a 7, e o próprio Senhor Jesus Cristo, Lucas 3, 22. Então eu citei exemplos de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, comprovando que você não precisa falar em línguas necessariamente para de fato ter o Espírito Santo, a unção, o poder ou o batismo, como queiram, do Espírito Santo sobre a sua vida. E assim nós vemos que também Jesus nunca falou em línguas, né? Mas eu creio firmemente que ele o tinha. Ele não usou esse dom porque não havia uma necessidade evangelística para tal. Exigir que todos os irmãos falem em línguas é querer dirigir o Espírito, é ir contra a soberania do Senhor, porque somente Deus, Espírito Santo, é quem distribui os dons como Ele quer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. 1 Coríntios 12, 11. Em sexto lugar, irmãos, o termo língua dos anjos, eu até já falei isso no grupo, ele só aparece em 1 Coríntios 13, 1, quando Paulo afirma: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O apóstolo ele está apenas usando uma hipérbole, uma figura de linguagem, destacando que mais importante que falar a língua dos homens e dos anjos é ter amor. Ele não está afirmando que essa manifestação estranha de língua angelical fizesse parte da nossa pregação. Leia Gênesis, todo o capítulo 18, leia Apocalipse 22, 8 e 9, onde os próprios anjos falaram idiomas humanos para que pudessem ser compreendidos. Você pode ler também Gênesis 19:15, Lucas 2, de 8 a 14, Lucas 1, de 16 a 11. Não há nenhum registro em toda a Bíblia, mesmo antes da criação do homem, de alguma língua dos anjos. Portanto, não se trata absolutamente disso que Paulo está se referindo aqui. Sétimo, em Marcos 16, 17, é dito: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. O que significa falar uma nova língua na Bíblia? O texto original grego responde, amados. Há duas palavras gregas diferentes para descrever o termo novas línguas: neos e kainos. Neos é algo novo que não existia antes. Kainos é algo novo que já existia. E a palavra empregada em Lucas 16, 17 é kainos, indicando assim que as novas línguas faladas pelos discípulos de Jesus seriam novas apenas para eles, que não as conheciam, mas elas já existiam. Portanto, não eram línguas dos anjos, eram apenas línguas de outras nações, eram outros idiomas. A língua falada é um sistema de linguagem em que os seres humanos, dotados de inteligência, se comunicam e se entendem perfeitamente. As línguas estranhas, faladas em muitos cultos de hoje, nada têm em comum com as mais de 3.000 línguas e dialetos existentes na Terra.
Por conseguinte, elas não possuem importância evangelística e nem servem para identificar quem é cristão consagrado ou não. Aí eu peço para você se lembrar lá de Efésios 1:13. A teoria de que o genuíno dom de línguas se manifesta hoje na forma de línguas estáticas, não faladas atualmente por qualquer povo ou nação, carece de fundamento bíblico. As várias alusões na versão Almeida Revista e Corrigida a línguas estranhas, como está lá em 1 Coríntios 14, elas não aparecem no texto original grego. O termo línguas estranhas ele foi acrescentado pelo tradutor para tentar facilitar a compreensão do texto. Entretanto, acabou dificultando mais ainda, dando apoio à ideia de que o dom de línguas bíblico é algo ininteligível, onde a expressão usada é simplesmente línguas. Eu não sei se você sabia disso, mas somente nessa versão, a versão Almeida Revista e Corrigida, é que aparece esse termo línguas estranhas. Portanto, se estou falando a você em francês, que é uma língua estrangeira, mas você não sabe nada de francês, então para você eu estou falando uma língua estranha, porque você não consegue entendê-la. Mas isso não quer dizer que o francês é um idioma que não pode ser entendível por ninguém. Daí surge a necessidade de um intérprete. Então, quando a Bíblia fala em língua, é nesse sentido, não é no sentido de que essa seja uma língua que ninguém a possa vir a compreender. Mas o que a Bíblia quer dizer, então, ao afirmar que quando nós oramos em espírito, estamos falando em mistérios? Por mais que muitos acreditem que orar no espírito seja o mesmo que orar em línguas, eu, muito honestamente, não consigo enxergar isso quando eu analiso a palavra mais de perto e quando interpreto a Bíblia, não com minhas opiniões religiosas, mas comparando com aquilo que a própria Bíblia afirma. Orar no Espírito é mencionado 3 vezes na Bíblia. 1 Coríntios 14:15 diz: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Efésios 6:18 diz: Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Judas 20 diz: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, o que significa exatamente orar no Espírito? A palavra grega traduzida orar em, ela pode ter vários significados diferentes. Ela pode significar por meio de, com a ajuda de, na esfera de, ou então em conexão ao. Então, orar no Espírito não se refere às palavras que estamos dizendo. Na verdade, refere-se a como estamos orando. Orar no Espírito é orar de acordo com a liderança do Espírito Santo. É orar por coisas que o Espírito nos leva a mencionar em nossas orações. Romanos 8:26 diz: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Alguns, com base em 1 Coríntios 14:15, igualam o orar no Espírito com orar em línguas. Ao discutir o dom de línguas, Paulo menciona: orarei com o Espírito. 1 Coríntios 14 declara que quando uma pessoa ora em línguas, ela não sabe o que está dizendo porque está falando em uma língua desconhecida. Além disso, ninguém pode entender o que está sendo dito a menos que haja um intérprete. Em Efésios 6:18, Paulo nos ensina: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, como podemos orar com toda oração e súplica por todos os santos, se ninguém, incluindo aquele que estiver fazendo a oração, entende o que está sendo dito? Portanto, orar no Espírito, irmãos, deve ser entendido como orar no poder do Espírito, de acordo com a liderança e a vontade do Espírito. Não tem absolutamente nada a ver com orar em línguas. E qual foi? Eu estou aqui abordando alguns argumentos que são usados por aqueles que defendem as tais línguas estranhas ou línguas dos anjos. Qual foi a língua falada por Cornélio quando lhe sobreveio o Espírito Santo? Também é uma questão relevante. Essa costuma, inclusive, ser a grande carta na manga para aqueles que insistem na tese de que existia uma tal língua estranha e misteriosa. Mas a palavra possui uma explicação bem mais razoável. O texto diz respeito a Atos 10, de 44 a 47. Você pode ler aí. Muitos afirmam que seria a língua dos anjos, porque não haviam estrangeiros entre eles,
e, portanto, não haveria necessidade de línguas de outras nações. Eu vejo nesse texto apenas uma confirmação de tudo quanto eu tenho dito até aqui sobre o fato de que as línguas são, na verdade, idiomas estrangeiros e com um propósito evangelístico. Pedro estava acompanhado por aqueles que eram da circuncisão, ou seja, de judeus convertidos, os quais não acreditavam que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre gentios. Estes irmãos já tinham presenciado o milagre do Pentecostes, registrados lá em Atos 2. Todos nós sabemos que o milagre que houve ali foi justamente a presença de línguas estrangeiras sendo entendidas em seu próprio idioma. Logo, o que eles viram ocorrer em Cornélio foi a mesma coisa, e por isso ficaram espantados e disseram que ele tinha recebido o Espírito Santo. Logo em seguida, o texto diz que Cornélio foi batizado, provando mais uma vez que o propósito das línguas é evangelístico, é missiológico, como claramente nós aprendemos em Atos 2, em Atos 10, 19 e em 1 Coríntios 12 e 14. E como eu já me estendi muito, amados, não quero ser enfadonho para os irmãos, eu vou finalizar. É importante, porém, ressaltar aqui para concluir que eu não tenho nenhuma má vontade em aceitar o dom de línguas, tal como pensam nossos irmãos pentecostais. Eu passei meus primeiros 10 anos de fé dentro do movimento pentecostal, mas todos que me conhecem sabem que eu sempre fui um grande questionador das cenas que eu assistia ali naquele ambiente que eu frequentava. Todos também sabem do meu forte apreço pelo estudo sistemático da Palavra de Deus. Logo, foi esse aprofundamento que me trouxe aqui. E é bom que se diga uma coisa: tal aprofundamento em nada, comprometeu minhas convicções do poder e da graça do Senhor. Eu não sou um teólogo de linha cessacionista. Eu creio no poder de Deus. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio no mistério da fé com suas nuances que suplantam o entendimento humano. Eu creio que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e que ele pode fazer e faz tudo quanto a palavra registra. Todavia, creio conforme a Bíblia e não segundo os rudimentos e as tradições do homem. O meu forte e respeitoso abraço a todos e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.